Nossa. Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. Estamos começando o podcast O Mundo em uma Hora, dessa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, para tratar do tema identitarismo pelo mundo e o seu envolvimento, né, em golpes de Estado. Bom, vamos primeiro convidar todo mundo aí para se juntar a nós. Podem comentar à vontade no nosso chat, podem também curtir o nosso vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais, compartilha nos grupos identitários também, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga, seu amigue identitário, identitárie, sei lá, para ele entender o que é isso que essa pessoa defende, né? Compartilha aí com todo mundo, para aquele seu amigo que acha que é um animal, para outro que acha que é uma árvore, compartilha com todas as pessoas aí, compartilha também nas redes sociais que vocês mexem aí. E, além disso, se inscrevam também na Causa Operária TV e no canal Internacionalismo. O canal Internacionalismo, você pode achar ele no canal da Causa Operária TV, ali no menu canais, ou então digitando na barra de pesquisa do YouTube, Internacionalismo, e filtrando por canais, você vai achar ali o nosso canal, se inscreve. E, além disso, você pode se tornar membro também da Causa Operária TV. É uma das, na verdade, é a principal forma de financiamento do nosso canal, né? A gente que não recebe dinheiro de burguês, nem do governo, e só é financiado pela classe operária, da qual vocês aí que nos assistem são representantes aí. Então, se você gosta da Causa Operária TV, se inscreve e torne-se membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Bom, vamos começar aí o nosso podcast. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com a Júlia Scalvenzi, Adriana Machado, Thiago Assad, César Chenhot. E, bom, o identitarismo é o nosso tema, né? Por que a gente escolheu esse tema? Porque ultimamente voltou à tona, né, a questão aí da luta identitária, com o incêndio aí da estátua do Bandeirante Borba Gato e a discussão a respeito dos bandeirantes, a respeito da própria história do Brasil, uma história de massacres, de mortes, de assassinatos, de indígenas, de negros, de escravidão, da chegada de europeus aqui e tudo mais, né? E os identitários querem apagar a história do Brasil, né? Ao sob a desculpa, né, de que foi uma história feita de opressão. Só que isso daí não é uma coisa progressista, ao contrário do que eles pensam, né? Porque no caso do Brasil, apagar a história do Brasil, país oprimido, um dos principais países oprimidos do mundo, só pode interessar os seus inimigos, que são os países imperialistas, né? Apagar a história da China, apagar a história da Rússia, da Índia, é a mesma coisa. E esses grupos identitários pelo mundo inteiro, eles fazem isso, né? Só que uma coisa que é mais evidente ainda, nessa questão dos grupos identitários pelo mundo, é o que eles fazem na luta política cotidiana, atual. Eles servem, via de regra, aos interesses do imperialismo contra os povos daquele país, para derrubar, por exemplo, governos nacionalistas, né, governos de esquerda, e tudo isso sob a desculpa de que aqueles governos seriam violadores do meio ambiente, por exemplo, um presidente seria machista, um presidente seria homofóbico, né? E se a gente for ver, como é o caso dos grupos identitários no Brasil, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, né, e muitos outros, a maior parte, quase todos ou todos, né, é financiada por empresas capitalistas, geralmente grandes empresas estrangeiras, dos Estados Unidos, da Europa, né, e o Jorge Soros,
por exemplo, né, que todo mundo conhece, um famoso especulador financeiro, né, grande capitalista, ele é talvez o principal financiador do identitarismo no mundo todo. Inclusive, a extrema-direita acusa o Jorge Soros de ser comunista, né, porque ele financia esses grupos identitários aí, os quais a esquerda pequeno burguesa, inclusive, que se diz comunista, está sempre ligada, né? O Jorge Soros chegou a enviar, se eu não me engano, US$ 1 bilhão para o governo do Flávio Dino no Maranhão, né? E aí, imagina, né? A extrema-direita bolsonarista teve ali comprovada a tese de que o Soros é comunista, né? Só que o Soros, ele financia grupos identitários na Venezuela, que são opositores ao chavismo, na Rússia, que são opositores ao Putin, e pelo mundo inteiro, né? Movimentos que, na verdade, são anticomunistas, são financiados pelos capitalistas anticomunistas, né? Estão aí para desviar a luta da classe trabalhadora, né? Para desviar o foco, que é a luta de classes, que logicamente envolve a luta do negro num povo oprimido, num país oprimido, a luta das mulheres também, mas os movimentos identitários querem, né, falar, não, o que importa é empoderar os bissexuais. Nichos. Isso. O que você falou, Nichos Assad? identitários. Lixos identitários? Não, os nichos, né? Ah, nichos Os identitários. pequenos grupos, assim, lixos agora. Foi um baita provocador agora, mas é interessante isso que você coloca, né? Porque eles têm um dos métodos que ficou muito comum entre eles é a destruição do passado, mas enquanto eles fazem isso por uma moral muito duvidosa, eles vão, na verdade, apoiando a destruição do presente que o imperialismo vai promovendo no mundo inteiro, né? A Isso. gente a gente estava discutindo até no último. A gente falou do Afeganistão uma vez, sobre como estava lá uma situação de crise em que o imperialismo estava perdendo, né? E um dos aspectos em que o regime do Talibã foi denunciado era por isso, porque supostamente fazia lá maldades lá contra as mulheres, porque oprimia elas. E a gente está vendo agora que as mulheres também são, inclusive, uma grande fonte de força do Talibã nessas mobilizações atuais. Essa questão do Talibã é muito interessante, Assad, porque no Oriente Médio, né, Na Arábia existe. Saudita? Então, o Talibã, por exemplo, ele é um grupo, né, formado ali por milicianos, tudo mais, muito confuso, mas cuja luta prática é uma luta nacionalista, uma luta anti-imperialista, né? Eles lutam contra a presença dos Estados Unidos naquele país. Só que como eles são todos barbudos, falam muito esquisito e se explodem outras pessoas, alguns ali cortam cabeças e tudo mais, né? A esquerda, ela fica horrorizada com isso daí, né? Só que eles não tem como ser muito diferente em um país que é totalmente destruído, né? Que não existe uma civilização lá, porque o imperialismo não deixou nascer uma civilização lá, né? É, o, e aí, se a gente vê, né, um grupo, como é o caso do Talibã, a gente teria que apoiar um grupo desse porque está lutando contra o grande opressor da humanidade, que é o imperialismo. Mas aí a gente vê os identitários falando que você não pode apoiar o Talibã, justamente porque eles são machistas, né? Porque eles são homofóbicos, porque ali eles impõem uma lei que corta direitos das mulheres e tudo mais, né? Então A ele demagogia, a demagogia chega aos limites extremos, né? Que os Estados Unidos chegaram a falar que iam atrasar a retirada de tropas do Afeganistão
porque se eles saíssem, as mulheres iam ficar em perigo, porque o Talibã ia tomar conta. A desculpa era a defesa das mulheres. E a gente vê que na Arábia Saudita o governo tem total apoio e financiamento do imperialismo e as mulheres não podem nem dirigir um carro. Pois é, e o... Fala aí, Assar. O tanto de casos de estupro que teve cometido pelas tropas imperialistas contra mulheres no Afeganistão e no Iraque, em todos os países que eles invadem, né? Eles fazem isso cotidianamente, né? Até como uma forma de demonstrar poder. Essas pessoas que falam sobre os horrores que eles fazem nas guerras estão presos nos Estados Unidos. Os que tentam falar contra o exército acabam presos. Pois é. Os crimes de guerra foram que motivaram, foi uma das coisas que motivaram o Edward Snowden também a falar assim, não, isso aqui é... tudo bem, eu entrei para o NSA aqui, mas isso aqui é monstruosidade demais para mim, né? Todas as pessoas que denunciam, né? Esse Daniel Hale, que é o último, que é também sobre os drones, ele fala que os drones matavam criança, matavam mulher, sem ter a menor preocupação, o cara está preso. Mas a demagogia do imperialismo é extrema. E eles usam qualquer coisa, né? E apelam para a moral, né? Não podemos sair porque senão as mulheres vão sofrer, mas na prática eles são os que destroem mais a possibilidade de qualquer grupo se sobreviver. São os maiores inimigos das mulheres, né? E ficam acusando o Talibã, por exemplo, de oprimir as mulheres, e por isso que os Estados Unidos vão manter as tropas ali, né, para proteger as mulheres, sendo que, como a Sade falou, seus soldados são peritos em estuprar as mulheres, e as bombas norte-americanas têm como alvo principal as próprias mulheres, né, em todos os países onde eles bombardeiam. Um país também, né, onde muito se fala a respeito da opressão das mulheres, né, para atacar o regime, é o Irã, né? As mulheres do Irã não têm direitos, e aí os Estados Unidos impõem sanções, né? E os grupos identitários, eles agem, né, justamente para pegar esse ponto negativo do governo do Irã para chamar a derrubada do governo do Irã pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, né? Então, novamente aí, o Irã precisa ter o seu governo derrubado, né? Os Estados Unidos precisam chegar lá para invadir o país e derrubar esse governo, porque ele é um governo que oprime as mulheres, né? Sendo que, como a Adriana falou aqui, a Arábia Saudita é o maior opressor, assim, dentro de um território das mulheres do que qualquer outro país, e é o pilar do imperialismo junto com Israel no Oriente Médio, e ninguém fala absolutamente nada. A gente vê como é uma preocupação bem seletiva, né? Porque a gente já comentou várias vezes aqui no podcast sobre a situação da Líbia, que antes do golpe de Estado no Gaddafi, era um dos países com melhor me fugiu a palavra agora. IDH, exatamente. Da África inteira, né? E inclusive as mulheres, elas tinham muitos direitos que em vários países árabes eram negados a elas, né? Mas depois da invasão imperialista, a situação das mulheres teve um retrocesso inimaginável, né? E César, não sei se você ninguém fala nada sobre isso. Mas uma das acusações contra o Muammar Gaddafi é que ele tinha um harém, né, e de escravas ali e tudo, e outra era que ele dava Viagra para os soldados dele quando estavam invadindo alguma cidade durante ali a Guerra Civil, para os caras ficarem mais atiçados ali e estuprarem as mulheres, sendo que isso daí não foi
não foi comprovado, e foi utilizado muito na propaganda do imperialismo para falar, vejam só como esse governo aí é machista, ele é louco, não sei o quê, e quem estava no governo dos Estados Unidos naquela época era o Barack Obama, o vice-presidente Joe Biden e com a secretária de Estado Hillary Clinton, que era, assim, a diva do identitarismo, né? A Hillary Clinton, vocês se lembram, em 2016 foi apoiada nas eleições contra o Trump pela... gente, acabei de esquecer, a cantora negra Beyoncé, isso. Foi apoiada assim, e porque Hillary Clinton era mulher, ia ser um empoderamento feminino no máximo ali e tudo mais, né? A vitória das mulheres. Sendo que a Hillary Clinton, quando iniciou seus bombardeios da OTAN contra a Líbia, ela estava numa festa, e quando ela ouviu a notícia, o professor foi falar com ela, ela começou a rir, a dar gargalhadas assim, alucinadas, né, quando falaram para ela que os Estados Unidos estavam bombardeando a Líbia, né, ou foi quando falaram para ela que o Gaddafi tinha sido assassinado. Isso, foi exatamente isso. Isso, e ela totalmente sádica, e a Hillary Clinton é um símbolo, assim, do identitarismo, né, ela e o Bill Clinton, porque eles, na sua juventude, né, eles inclusive participaram, assim, desde a juventude, do nascimento, né, do movimento identitário moderno, né, que a gente pode, assim, meio que considerar que foi junto com o nascimento da New Left, né, da nova esquerda nos Estados Unidos, lá nos anos 60, 1968, tudo mais, Guerra do Vietnã, né, que naquele momento, né, era uma coisa muito progressista, porque era manifestações de massa dos jovens, né, contra o imperialismo, porque era contra a Guerra do Vietnã, né, contra a intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, pelo direito das mulheres ao aborto, pelos direitos, né, de uso de anticoncepcionais e tudo mais, pelo direito dos negros, né, foi quando os Panteras Negras ali também atingiram o seu ápice, e um momento muito progressista. Só que com o refluxo desse movimento, né, os Estados Unidos não saíram do Vietnã, a Guerra do Vietnã só terminou em 75, houve muita repressão, né, tudo mais, o imperialismo tomou conta disso daí, né, a burguesia tomou conta, até porque muitos desse pessoal aí vinha, né, de um ambiente pequeno burguês, acadêmico, universitário, né, então foi muito passível de cooptação ali pela burguesia norte-americana e europeia. E desde então foi quando nasceu, por exemplo, o Greenpeace, né, foi quando nasceu a política ambiental, né, foi quando nasceram, nos anos 70, os partidos verdes, na Europa, principalmente, né, e o ambientalismo, ele foi, assim, um dos primeiros, né, uma das primeiras lutas identitárias, né, contra, ao mesmo tempo, né, nos anos 70 e 80, estava indo para falência o stalinismo, né, que era como o stalinismo, na época, né, monopolizava toda a esquerda dita socialista, tudo mais, o pessoal via, os jovens, principalmente, viam aquilo lá, falavam, isso daí é socialismo, né, estados operários totalmente degenerados, né, a invasão da União Soviética, a União Soviética invadindo a Tchecoslováquia, depois uma repressão intensa contra o movimento grevista na Polônia, e aí, sem ajuda nenhuma aos povos que estavam lutando pela libertação nacional, tudo mais, o pessoal via isso daí, é socialismo, né? Então, o stalinismo, inclusive, ajudou, né, no nascimento desses movimentos identitários, que eles foram contra a questão do socialismo, da luta de classes, tudo mais, buscar outros meios, né, outros meios de luta, meio ambiente, mulheres, negros, homossexuais, né,
E ao mesmo tempo, isso daí, né, acompanhando a estagnação e depois o desmoronamento do stalinismo, veio o neoliberalismo, né, que utilizou muito essa questão do identitarismo contra os próprios estados operários, e aí a dominação deles nos países oprimidos de modo geral e também nos seus próprios países, para impedir que uma luta de classes, uma luta radical, socialista, tudo, tomasse conta ali, né? Foi um momento assim... Isso daí eu acho interessante mesmo, essa contextualização, porque assim, os germes desse movimento identitário já começam a aparecer principalmente ali no seio do movimento negro, que era muito radicalizado. Você colocou até os Panteras Negras, mas os Panteras Negras, eles tinham a antítese deles, né? Que era o movimento liderado lá pelo Muhammad Ali, aquele outro... Martin Luther King, isso. Que eram a concepção mais pacifista, assim, voltado para os direitos humanos, que começa a ganhar força essa expressão, enquanto os Panteras Negras eram a ala mais radicalizada do movimento negro, que tinha uma concepção um pouco doida, mas que era muito próxima do marxismo, eles cultuavam assim, o Mao Tse Tung, né? Tinha as coisas meio estranhas, mas eles eram mais determinados nesse ponto. Eles tinham uma veia mais socialista. E com a crise desse movimento, com a ala direita tomando conta, nos anos 80 que vai surgir a teoria mesmo acabada, já profundamente direitista, dessa tal da teoria queer, que vai nascer justamente nas universidades, na Universidade de Yale, que é a mais direitista de todas das universidades de ponta dos Estados Unidos, e vai trazer essa coisa mais segmentada mesmo. Você não tem mais os trabalhadores, você tem lá a identidade sexual, o gênero. Eles pegam aquela coisa aquele conceito confuso da vontade de potência do Nietzsche e fazem uma maçaroca daquilo e seja uma coisa muito doida, e acaba virando esse fenômeno que a gente conhece hoje, que acaba descambando para isso. É um discurso que, a princípio, assim, se você não tem a cabeça no lugar, ele parece um pouco esquerdista, porque naturalmente você pega na sociedade toda de conjunto, assim, você sempre vai ter as mulheres numa situação muito ruim. No caso dos Estados Unidos e do Brasil também, os negros numa posição muito ruim também, no que diz respeito à exploração econômica que o capitalismo promove. Mas em torno disso é feita uma ampla demagogia que, no final, só interessa realmente ao imperialismo, ao desenvolvimento à expropriação que a burguesia promove. A gente estava discutindo aqui os casos da história recente, por exemplo. Esses grupos identitários, geralmente, eles têm uma posição meio PSTU, né? Fora todos. Se você fez uma barbaridade com a mulher lá na Líbia, obrigou ela a usar uma burca lá no Afeganistão, então nem o capitalismo e nem o regime do Talibã nacionalista lá presta. Só que quando eles fazem isso, eles apoiam, eles deixam assim que o regime nacionalista se exploda junto com se enfrente sozinho ali com o imperialismo, né? E de um lado você tem uma máquina de opressão que atua globalmente, e da outra você tem um regime tentando sobreviver ali, né? No caso da Líbia foi muito claro isso, né? Um governo de orientação mais nacionalista, mais radical, mas que acabou sendo esmagado aqui pelo imperialismo sobre a base desse argumento. Né? Então, eles fizeram alguma coisa brutal ali contra as mulheres, então eles não devem ser apoiados. E não. A luta de classes, ela continua sendo o motor fundamental da história, e isso é amplamente negado por esse setor, né? Que substitui a luta de classes pelo conceito difuso aqui de identidades,
para justificar as loucuras deles, que no final não são uma coisa tão doida assim, né? O Vasco falou da fundação do Jorge Soros, né? Né? Isso. Mas tem também a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, tem uma fundação ligada àqueles irmãos Koch também, que são grupos assim poderosíssimos da burguesia imperialista mesmo, que existe mais poderoso e perigoso também no mundo, que solta muito dinheiro no mundo afora para impulsionar essas coisas, que esse tipo de loucura ideológica que vai servir para confundir muito mais do que esclarecer, né, e produzir a divisão da classe trabalhadora. Isso, esses grupos, né, como você falou, Fundação Ford, Rockefeller, dos irmãos Koch, USAID, própria CIA, tem o Instituto Democrata Internacional, né, e o Instituto Republicano Internacional também, e eles, o identitarismo tem muito a ver com as ONGs, né, porque as ONGs, elas são identitárias, né, ONGs, ou seja, estão ali servindo a um setor, né, eles dizem defender um setor específico da sociedade. As ONGs são identitárias, praticamente todas as ONGs são identitárias, né? O identitarismo, ele funciona através, basicamente, das ONGs, né? Os grupos identitários são todos, basicamente, ONGs, não existe um partido político, por exemplo, que é fundado como um partido identitário, né? Embora os identitários tenham, né, entrado aí nos partidos políticos de esquerda e de direita também, né, e sejam tem vários dominados. partidos indígenas, né? Hoje em dia, por exemplo, na Nicarágua. A Nicarágua tem o governo sandinista, que é o governo de esquerda, e os Estados Unidos entram com essa ideia de que estão querendo promover a democracia, né? Fala que qualquer movimento socialista não é democrático, é autoritário, tenta colocar essa imagem e, através das ONGs, coloca dinheiro nos países para mudança de regime. A gente vê isso em praticamente todos os países. Na Nicarágua, são vários grupos indígenas. Teve recentemente uma campanha da mídia, da imprensa capitalista, querendo fazer um boicote da produção de carne da Nicarágua, sendo feito através das instituições, das ONGs, que são patrocinadas, das ONGs indígenas patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, tem a Oakland Institute, que era uma das que foram usadas como fonte para falar que estava tendo assassinato de indígenas para promover a indústria de carne. A indústria de carne, quem compra são os Estados Unidos. Então, ela é feita para os Estados Unidos. E eles estão tentando desestabilizar o governo, falando que essa indústria ela promove genocídio indígena. Aí a gente vai ver, quando você vai ver exatamente o que aconteceu, esse tal de Oakland Institute, que é das ONGs, são várias outras na Nicarágua. Eles falam que morreram 40 indígenas em 5 anos nessa disputa de terras na Nicarágua. Quando a gente vai ver na Colômbia, que é o governo que recebe dinheiro dos Estados Unidos e toda a direita que recebe dinheiro dos Estados Unidos, os indígenas ativistas que foram mortos são milhares, em alguns anos foram milhares, mas ninguém fala nisso. Estão concentrando na Nicarágua, porque tem o governo sandinista que eles querem mudar, né? Querem derrubar. Então, a gente vê isso em todos os lugares. Por exemplo, em Cuba tem agora o movimento Pátria e Vida. A gente vai nos Estados Unidos, a gente vê passeando na rua gente com camiseta que é do movimento negro, que são os rappers, que falam que estão querendo a liberdade de Cuba. A liberdade que eles falam é o apoio dos Estados Unidos, né? Então,
essas ONGs existem em vários lugares, no mundo inteiro, e a Hillary Clinton sempre foi uma das que mais influenciaram nessa divisão, né, da onde que vai o dinheiro, como que é organizado. Eu acho engraçado que quando ela estava concorrendo contra o Trump, o imperialismo contou com o identitarismo para fazer ela ganhar. Eles ficavam falando que o Trump, tudo que ele fala de ruim, de machismo, né, era um escândalo, que quer pegar as mulheres pela... Não quero nem falar em português, só pegar as mulheres pela buceta, era o slogan do Trump na imprensa capitalista para tentar fazer o voto ir para Hillary. Foi um movimento enorme eu lembro na época das eleições, milhares de mulheres com toucas cor-de-rosa invadindo as ruas de Washington. Eles tentaram fazer um movimento feminista, um movimento para eleger a Hillary baseado no identitarismo, né, contra o Trump. E a gente viu que eles não conseguiram. O Trump acabou que a economia, a dificuldade dos trabalhadores, a vontade de ir contra esse sistema imperialista acabou ganhando com uma surpresa, né? Então, a Hillary, eles tentaram essa política identitária para eleger ela, não deu certo, mas eles continuam em todos os outros países. E essa política identitária, essa política nos Estados Unidos, acabou alimentando a própria extrema-direita, né? Que, como você falou, o pessoal ficou... Os trabalhadores ali, porque o Trump ele foi eleito por uma boa parte do eleitorado dele era da classe trabalhadora, né? Que o trabalhador não fica, não tem pensamento abstrato. A pessoa está sem emprego, está precisando manter a família. A Hillary Clinton fala que vai empoderar as mulheres, os imigrantes, não sei o quê. O Trump fala, eu vou te dar emprego. Em quem que o cara vai votar? Porque o cara não tem. A maior parte do eleitorado norte-americano, da classe trabalhadora, não é politizado. E os que votaram no Trump são os mais atrasados, né? E aí tinha lá a Hillary Clinton e o Trump estava aproveitando para chamar ela de esquerdista, assim como ele estava chamando agora o Biden de esquerdista e tudo mais. O trabalhador fala, isso daí é esquerda? Eu não vou votar na esquerda, eu não sou de esquerda, eu sou de direita, então. Se a direita está me oferecendo emprego, a esquerda está me oferecendo ciranda, eu não preciso de ciranda, eu preciso de emprego. Eu sou de direita, então, né? Para você ver como a política identitária é totalmente nociva e danosa à esquerda e serve aos interesses, inclusive, da própria extrema-direita, porque a extrema-direita utiliza o identitarismo para atacar a esquerda, como ela faz no Brasil, né? E aí depois o pessoal que o Bolsonaro tem apoio, tem voto, tudo mais. Esse paralelo é muito bom, porque... Não, só colocar, aí vem a gente viu nas eleições de 2018, né, a Manuela Dávila lá com aquela camiseta Lute como uma garota, e todo o discurso, na verdade, era fundamentado nisso, não tinha... Acabou classe operária no Brasil, né? E nem que não se fale de classe operária, né, a gente vê que realmente é uma postura só através do que eles chamam de narrativa, né, é a disputa pela narrativa. Não sai desse espaço argumentativo, né? Tipo assim, no caso do que a Adriana disse aí sobre o Trump, o problema do Trump não seria os ataques que ele ia fazer contra as mulheres, é aquilo que ele falou. Então ele não poderia ter falado determinada questão. E ao contrário, a Hillary, por não falar isso, ela seria a melhor gestora, vamos dizer assim, do Estado, né? Porque é disso que se trata, na verdade. Você ter ali alguém bonitinho, cheirosinho, que vai fazer o serviço do Estado capitalista contra a população e que não vai ofender ninguém, mas que na prática vai continuar atacando as mulheres, vai continuar atacando a população negra, né? Você pode reparar bem que não, esse movimento ele não é um movimento que tem um programa de luta, que não tem um objetivo final a ser alcançado. Por exemplo,
Não é um movimento que luta pelo direito do aborto das mulheres, por exemplo. Não, isso é relegado ao segundo plano. O que é mais importante é a narrativa, a maneira como vai se falar, como vai ser produzido, as cores com que vai ser feito, se a pessoa pode falar de determinada maneira ou não, aí exclui 50 palavras do vocabulário de todo mundo, e tá tudo certo, para pintar um mundo como se ele fosse um mundo mais bonito do que ele é na realidade, para esconder as falcatruas que o Estado acaba fazendo contra a própria população, né? O identitarismo ele acaba sendo uma ferramenta, né, do imperialismo, porque não só para desestabilizar os governos de esquerda, como os companheiros falaram aqui, ou os governos anti-imperialistas, né, como os companheiros chegaram a falar durante o podcast, mas também para manter os governos de direita. Porque, por exemplo, vamos supor que tá o governo Lula aqui e que nem aquela vez que aconteceu que ele chamou a Manuela Dávila de bonita e deu todo aquele escarcéu e não sei o que lá. Enquanto isso, tá o Biden aí prendendo criança em gaiola, e durante as manifestações antirracistas nos Estados Unidos, o pessoal começa a voltar toda a atenção deles para uma estátua de alguém que morreu há 500 anos atrás, né? Então você vê que o negócio é bem seletivo e é bem utilizado para os interesses do imperialismo, de uma certa forma, para desestabilizar o movimento operário por completo. Porque esse pessoal, no geral, eles são contrapartidos, por mais que tenha um ou outro que entra num partido, esses partidos geralmente são completamente confusos e nem parecem partidos de tantas correntes, parecem só tipo uma organização que reúne um monte de gente. Eles são contra uma política real, né? Não tem programa, como o César disse, e fica aquela coisa, né? Não, tem que ser o negro para falar sobre a luta do negro, a mulher para falar sobre a luta da mulher. Aí você vê quem que é o negro que eles estão falando, é o Barack Obama, que foi o cara que mais deportou imigrante na história dos Estados Unidos. Ou a mulher é a Hillary Clinton, que o Bergoglio já falou o que ela fez aqui, nem precisa mais citar, né? E você vê como eles se aproximam sempre da direita, né? Por exemplo, na Constituinte chilena, recentemente, eu vi o caso de uma das constituintes que ela simplesmente abandonou aí aquela lista del pueblo. O nome dela é Rosana Loreto Vidal. Ela abandonou a lista que ela foi eleita na Constituinte, que era uma lista daqueles independentes, né, que, acima de tudo, eram, em sua grande maioria, identitários, né, pessoal bem identitário mesmo. Ela abandonou a lista porque a maioria da lista não quer conversar com a direita. No caso, ela acredita que você tem que abrir espaço para o diálogo para a direita, porque a direita representa uma grande parte da população chilena e todos têm que ter espaço no diálogo e somente isso, né? Tipo, é uma abertura para que a direita tome o controle da situação política. Você vê que, assim, ela é uma pessoa identitária dentro desse grupo identitário e ela é capaz de abandonar o grupo para poder permitir que a direita entre. Ô César, e, por exemplo, do lado do Chile, na Bolívia, durante os governos do Evo Morales, a política, né, do Evo Morales, uma política nacionalista, assim como era a política do chavismo na Venezuela, a política do Lula aqui no Brasil, né, era uma política, ou seja, para favorecer um setor da burguesia nacional e também dos trabalhadores, né, um governo de conciliação de classes. Isso daí levava que o país, né, o governo, adotasse uma política mais industrializadora, né, uma vez que o país era totalmente atrasado para atender aos interesses da classe operária e também da burguesia nacional. O Evo Morales tentou industrializar a Bolívia, tudo mais, e para isso ele teve de, logicamente, utilizar os recursos naturais, né? E aí houve uma oposição contra o Evo Morales por parte de grupos indígenas contra a exploração, né, de determinados territórios na Bolívia. E esses grupos indígenas, eles foram apoiados
pelo imperialismo, né? Por quê? Porque, logicamente, a política do Evo Morales era de industrializar, desenvolver a Bolívia e beneficiar a indústria nacional, a economia, a burguesia nacional, em detrimento dos interesses da burguesia internacional do imperialismo. Né? O imperialismo, por interesses totalmente econômicos e nem um pouco humanitários ou algo do tipo, financiou esses grupos indígenas para que eles impedissem o Evo Morales de levar adiante essa política mais industrializante, né? Então, utilizaram ali, aí iniciou-se uma grande campanha. O Evo Morales, que é indígena, está atacando os direitos dos povos indígenas, dos povos originários, né? Tudo mais, eles têm o direito de não sei o que, você não pode cortar uma árvore, porque senão vai destruir todos os indígenas da Bolívia, e tudo mais. E aí esses grupos indígenas aí foram financiados pelo imperialismo por ONGs e tudo mais para fazerem isso daí. E uma coisa, o Evo Morales também foi acusado de misógino, porque uma vez ele deu uma, eu não lembro, puta, tinha que pesquisar aqui, ele deu uma declaração assim besta, né? E aí os movimentos feministas identitários da Bolívia, todo mundo atacando Evo Morales, seu misógino, machista, não sei o que, isso daí acho que foi até próximo de uma eleição, né? Que foi, logicamente, impulsionado pela direita contra o Evo Morales, né? Contra o nacionalismo boliviano. E a Bolívia, não exatamente por causa disso, mas teve, né, em 2008, teve quase próxima de uma guerra civil com a de extrema-direita, né, tentando separar Santa Cruz de la Sierra do país, né, também utilizando coisas identitárias, porque a direita também utiliza discursos identitários, a extrema-direita europeia utiliza, a extrema-direita norte-americana utiliza, se você for ver bem, o nazismo é identitário, né, os arianos, tudo mais, contra os judeus, na Europa, a questão anti-imigrante, né, esses imigrantes estão trazendo a cultura deles contra a nossa cultura pura, isso daí é o identitarismo também, embora isso daí seja assim, o Assad quer falar, mas embora isso daí seja um outro podcast, né, porque é bastante coisa, mas pode terminar, Assad, pode falar, mas eu queria, depois que você falasse, eu queria voltar só a essa questão da divisão de territórios, né, mas pode falar. Não, só lembrando aqui, quando você falava isso, o famoso Che fuzilador de gays, né? É verdade, né? Che Guevara, assassino de gays, o Cuba, né, que perseguia homossexuais, então é uma ditadura, não sei o quê, né? Você aumenta muito o negócio, né? Só porque o cara poderia ser considerado, só porque o Fidel chamou um cara de viado, pronto, nossa senhora, como pode? A gente apoiou essa revolução e agora, nossa, temos que destruir tudo. Mas aí, no caso da Bolívia, quase que separaram o país. Isso daí é utilizado na Rússia, por exemplo, o Fêmen, que, assim, é muito claro que o Fêmen é uma ONG imperialista, né? Isso daí ninguém pode falar o contrário. Sempre fez ações contra o governo Putin, porque seria um governo machista, porque o Putin seria machista e digamos que ele é machista. Sim, o Putin, o cara, ele é de direita, inclusive, o Putin, né? Mas isso daí serve aos interesses do imperialismo, até inclusive a questão dos gays na Rússia, né? Também, que é um governo homofóbico, tudo, e a mesma coisa na Bielorrússia contra o Lukashenko, né? Lembrando que no ano passado o imperialismo utilizou uma fantoche deles, a Tikhanovskaya, né? Uma mulher, quem é, muitas vezes você deve ter visto nos jornais, né? Quem é a mulher que está desafiando o ditador bielorrusso, né? Que é machista, homofóbico, tudo mais, né? Tudo isso daí para tentar dar um golpe de Estado na Rússia, na Bielorrússia. O pessoal fala muito, existe uma propaganda da imprensa internacional sobre supostos campos de concentração de gays na Chechênia, né? Tudo isso daí, e curiosamente, né? Por que será que é logo na Chechênia que existe um campo de concentração de gays? Será que é porque na Chechênia existe um movimento separatista, né? E aí o imperialismo já começa a fazer uma grande campanha ali, Chechênia, persegue os gays, temos que fazer uma intervenção ali, tem que apoiar a separação da Chechênia da Rússia, tudo isso daí para separar
uma parte do território russo para enfraquecer a Rússia, porque para o imperialismo, quanto menores forem os países, mais fácil de governar. Todo mundo sabe aquele famoso ditado que foi inventado pelo primeiro ser humano que nasceu na face da Terra, dividir para conquistar, né? E aí o imperialismo utiliza isso daí para dividir a Rússia, utiliza para dividir a China também, porque a questão dos uigures é uma também questão identitária. Aí fala, o governo chinês persegue os uigures, né? Os muçulmanos que vivem na China, tudo naquela região de Xinjiang, então tem que separar, porque não dá, né? Mesma coisa na Síria, o Assad sabe muito bem disso, porque a esquerda... Os curdos lá, né? Não, inclusive a esquerda cai nessa. Por que a esquerda apoia os curdos? Apoia menos pela questão da autodeterminação dos povos, embora nesse caso aí não pode ser discutido, mas na nossa posição não é o caso da autodeterminação dos povos, porque isso daí é utilizado pelo imperialismo para separar, para dividir e para conquistar um país oprimido. Mas a esquerda leva menos a questão da emancipação, da autodeterminação dos povos, e mais a questão de que os curdos têm milícias feministas, e aí por isso que eles precisam ser apoiados. Isso daí que você falou da Bolívia, o Vasco, é interessante porque uma das pessoas que mais apoiou esse ecossocialismo, né, esse negócio de não poder destruir o meio ambiente na Bolívia e tudo mais, foi justamente o Yaco Pérez e a mulher dele, a Manuela Pique, que é brasileira e inclusive apoiou o golpe de Estado aqui no Brasil, né? Que é engraçado, porque o movimento identitário ele se esquece de defender as mulheres, os indígenas, quando é o imperialismo que está atacando, né? Então, no caso, deram um golpe na Dilma aqui, deram um golpe no Evo Morales, na Bolívia, né? E essa Manuela Pique, que é a mulher do Yaco Pérez, existem várias denúncias de que ela é Pique o sobrenome dela, P-I-Q-C, algo assim, não sei se Pensei que fosse Manuela Pique, do nosso Fábio Pique da Finlândia, mas não. Só se escreve diferente, né? Mas enfim, ela tem denúncias aí de que ela já trabalhou para o Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Tem várias denúncias contra o Yaco Pérez também, de que ele recebia formação, de que o partido dele recebe dinheiro do imperialismo para agir no Equador e também para colocar aí sua opinião contrária aos governos nacionalistas na Bolívia, né? Isso daí, uma coisa só que é... Bom, termina, César, depois eu queria trazer o caso brasileiro, que eu acho interessante. Falar. É que a gente vamos terminar de falar do Yaco Pérez, só para lembrar que o Yaco Pérez ele foi candidato a presidente do Equador nas eleições desse ano aqui, e ele era o candidato da terceira via, né? Sendo que o Yaco Pérez, ele foi o cara que durante as eleições ele ficou atacando o Andrés Arauz, que era o candidato do Rafael Correa, candidato da esquerda nacionalista, e não falou nada do Guilherme Lasso, sendo que nas eleições passadas, o Yaco Pérez, ele deu declaração falando, tem vídeo aí fácil, no próprio Diário Causa Operária, ele falou o seguinte, no segundo turno das eleições passadas, em que o Lenin Moreno, ele era o candidato do nacionalismo, antes dele trair, né, contra o Guilherme Lasso. Ele falou que preferia um governo dos banqueiros, ou seja, do Lasso, do que uma ditadura, né, que seria o governo da esquerda, que todo mundo achava que seria um governo da esquerda do Moreno, né. E aí, o Yaco Pérez é um cara identitário, né, Yaco Pérez, inclusive, ele é assim, o cara identitário, porque o Yaco Pérez, os identitários indígenas que nos perdoem, mas o cara nem índio e veio pagar de índio, né? Começou a andar de bicicleta, né? Não, só faltava colocar uma tanguinha e ficar andando por aí, balançando os instrumentos dele, né? E aí ele se passou por indígena, meu. Ele recebeu dinheiro ali do imperialismo, o imperialismo falou, agora
Meu amigo, Isso é o cargo na universidade, deixa o seu cargo na universidade e coloca uma tanga e vai falar que você é índio. Deixou o cabelo crescer, sei lá. Inclusive tem foto, se você quiser, o ouvinte aí quiser pesquisar, procura pelo nome dele, Iaco Pérez, no Google Imagens, que você vai encontrar, tem foto dele antes de se transformar no herói identitário Iaco Pérez, né? Sua identidade indígena. Ele andando de terno, óculos, né? Aí, na hora de se candidatar como identitário, né? Porque ele já tinha sido candidato sem ser identitário. Aí ele mudou o nome, deixou o cabelo crescer, tirou o óculos, né? Deu uma de Superman, assim, só tirou o óculos e fingiu que era outra pessoa, né? O Eduardo Leite tá seguindo o exemplo dele, né? Só para poder se eleger, o cara fala que é gay, que nem outro falou que é índio. Exatamente. Eu ia falar isso, que a gente, essa semana teve a visita do Jake Sullivan, que é o americano, que é o homem direto do Biden, da Hillary Clinton. Ele é um desses da segurança que foi para o Brasil para conversar sobre indígenas e ecologia e clima. Todo o papo identitário de mudança climática e terras indígenas e ecologia foi para conversar com Eduardo Leite, João Dória, Flávio Dino, ou seja, é uma clara movimentação do imperialismo para conversar com a terceira via no Brasil, usando essa desculpa de clima e identitarismo. Né? A gente já está vendo o avanço no Brasil. E pegando assim, o gancho disso que você está falando, Adri, com o que o Vasco estava lembrando de territórios separatistas, a gente sempre lembra do interesse que o imperialismo fica babando aqui na Amazônia. Na Amazônia, na região Lá eles acharam que não é índio de identidade assim difusa, mas ele é nascido mesmo, que é o Raoni, né? Nosso famoso inimigo do Bolsonaro e da Dilma aqui. Ele falando que ele se destacou recentemente. Raoni. Ele que no ano passado teve aquela famosa frase que ia lutar contra o Bolsonaro da mesma forma que lutou contra a Dilma, né? Uma postura aqui meio PSTU, né, dele. E ele que é um grande amigo aqui também dos movimentos indígenas, dos movimentos imperialistas que atuam na Amazônia. Ele ganhou muito destaque na última década. E em função da luta contra a usina de Belo Monte, lá no Pará, onde ele foi agraciado aqui por todo lado aqui do imperialismo. O Jacques Chirac deu apoio para ele. Ele virou cidadão honorário de Paris e segue esse mesmíssimo roteiro aí famoso que o Vasco descreveu, que aqui no Brasil a gente está vendo uma consequência muito séria, justamente num território extremamente importante e tão importante quanto frágil também para a nossa soberania, que é o território amazônico, né, que é muito abandonado, tem muita riqueza ali, riquezas que a gente nem consegue imaginar ainda, porque é muito inexplorado, e temos esse grande cavalo de Troia atuando aqui, que é usando essa bandeira. E a Venezuela, né? A Venezuela logo ali, que se os Estados Unidos quiser entrar em guerra com a Venezuela, com certeza vai precisar da Amazônia. É uma fronteira dos identitários. E dos identitários. Com certeza, esses aí certamente. Aí o pessoal vai falar, né? Não, porque vai usar lugar de fala, né? Porque não, você vai pegar qualquer pessoa que mora na Amazônia, dá um dinheiro para ela e ela fala que tem que se separar do Brasil e virar algo do mundo. Você não pode falar nada porque você não tem lugar de fala. E é isso, né? Eu acho uma pesquisa boa para fazer para quem está escutando é ver os revolucionários mais inteligentes, que tinham maior possibilidade de prosperar, foram todos assassinados pelo imperialismo. Aqueles que se venderam, a gente tem aí que eram radicais negros, tipo a Angela Davis, virou uma pessoa que dá entrevista para o New York Times e não causa nenhuma não causa nenhum medo no imperialismo, né? Todos esses que
que foram cooptados, que tinham uma chance de causar uma reação no povo, acabaram sendo cooptados. Os que não são cooptados são mortos. É a política imperialista. Bom, se não temos mais nada para falar, embora a gente tenha muito mais coisa para falar dos identitários, né? Só que a gente está acabando o nosso tempo aqui do podcast O Mundo em Uma Hora. Quem sabe, né? Eu quero lembrar que o Biden teve acusações de assédio muito precisas e que foram totalmente abafadas pela imprensa capitalista. Para a gente prestar muita atenção no que escuta na imprensa, porque eles com certeza não deixam passar o que não é de interesse deles. Então, prestar muita atenção no que sai por aí, esse politicamente correto, para onde que está o interesse da população, da luta de classe, para a gente concentrar bastante para não cair nessas ciladas. Porque aí os mais estupradores e violentos e nazistas estão no poder, disfarçando de democratas que lutam pela liberdade, pela não corrupção. Usando o discurso identitário, né? Porque você falou, o Biden, que é um grande feminista, ele é assediador de mulheres. A Kamala Harris, que é uma grande antirracista, é responsável pela prisão de dezenas, centenas de milhares de negros. O Obama também, que foi eleito com apoio dos imigrantes, foi o presidente, como a Júlia falou aqui, que mais deportou imigrantes na história dos Estados Unidos. O imperialismo, principalmente o norte-americano, o alemão, o britânico, que fala tanto de defesa das mulheres, dos indígenas, dos negros e tudo mais, bombardeia aí incessantemente diversos países, né, ao longo de décadas, inclusive se bobear, estão bombardeando nesse exato momento algum país do Oriente Médio ou da África, e falam tanto, né, da questão das mulheres, dos negros e tudo mais, e esse discurso de liberdade, democracia e direitos humanos. Bom, então vamos encerrando aqui o Mundo em Uma Hora. Valeu aí, pessoal, valeu aí todo mundo que escutou a gente. Não deixa de se inscrever no canal do Internacionalismo, e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha aí nas suas redes sociais. A gente volta na próxima segunda-feira aqui na Causa Operária TV, no canal Internacionalismo, com mais um Mundo em Uma Hora. Valeu, tchau, pessoal.